E nós vamos falar exatamente sobre o Cristo operante, né? Operar, trabalhar, realizar, né? Então, o Cristo que realiza, o Cristo que opera. E a gente começa com uma frase do Paulo que está registrada na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 8. E diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. De modo então que o Paulo, né, quando escreveu essa carta aos Gálatas, fazia parte ali das tarefas que ele teve, né, que ele desenvolveu para trazer o Evangelho a um certo grupo de pessoas. E aqui na fala está assim: aquele que operou eficazmente em Pedro. Jesus operou, o Cristo operante, né? Ou seja, trabalhou sobre Pedro para que ele fizesse o apostolado da circuncisão. Nós vamos explicar o que é. E com Paulo a mesma coisa. Jesus operou ali para que ele também estendesse o Evangelho que ele tinha trazido recentemente, né, aqui para nós. Só lembrando, né, Gálatas, esse povo vivia na região antiga, né, chamada Anatólia, hoje é na Turquia. Várias das comunidades cristãs iniciantes, naquela região ali, né, do Oriente Médio, né, hoje a maioria desses antigos povos, né, se localizam no que a gente conhece hoje como a Turquia. Então, diz o Paulo: Cristo operou sobre Pedro para o apostolado da circuncisão. O que é apostolado da circuncisão? Né? Na verdade, se refere a essa expressão, apostolado da circuncisão, que Pedro, segundo designação de Jesus, iria operar ou trabalhar ou expandir o Evangelho entre os judeus. Então essa era a tarefa do Pedro, né? Ele fez isso mesmo. E por que essa expressão, apostolado da circuncisão? É porque os judeus, eles tinham, né, ainda têm até hoje, eles não aceitam Cristo como mensageiro, né, que viria renovar os conceitos e tudo mais, e eles tinham isso que está lá registrado lá no livro Gênesis, do Antigo Testamento, né? Está lá assim: na idade de 8 anos, todo varão dentre vós deverá ser circuncisado, ou circuncidado, né? Que é a palavra mais correta. Aquela cirurgia que faz nos meninos e tal, isso é um praxe entre os judeus. Mas eles colocam isso, que essa prática seria a maneira de ligar aquela criatura a Deus. Ou seja, não tem muito sentido, porque, né, é uma coisa material que não tem ligação nenhuma com questões, né, religiosas. Por isso que Paulo usou essa expressão, que Jesus, né, operou em Pedro para o apostolado da circuncisão. Ou seja, o povo que adotava isso como um critério, que eram os judeus. Então Pedro, a gente sabe da história, né, o livro Paulo e Estevão conta toda essa organização da expansão do Evangelho, né, através do Pedro e do Paulo. E aí ele continua: e este Jesus, né, também operou em mim, é Paulo que está escrevendo, para com os gentios. Quem são os gentios? Gentios, na época, eram todos os povos não judeus. Então, eles se separavam desses dois grupos, os judeus e os povos que não são judeus. O Pedro ficou encarregado, e foi a parte até mais difícil, de expandir o Evangelho entre os judeus. A gente sabe da Casa do Caminho, em Jerusalém, né? Ele atuou ali, atuou em outros locais também.
sempre com essa visão, com essa tarefa de passar o Evangelho aos judeus. E o Paulo viajou muito por todas essas regiões, né, que hoje está ali a Turquia, parte do Egito, né, e ele ia levar a mensagem de Jesus aos gentios, não judeus. De modo que ficou então dividido entre duas pessoas, né, dois mensageiros de Jesus, esse encargo de expandir o Evangelho. Um, Pedro, com os judeus, e o outro, Paulo, com os não-judeus ou gentios, né? De modo que Jesus, né, operando sobre Paulo e operando sobre Pedro, deu a eles essas tarefas. Agora a gente lembra que a tarefa eles aceitaram. Pedro aceitou, Paulo aceitou. Mas poderiam não ter aceitado. Porque Jesus opera em nós, operou em Pedro, em Paulo, mas em todos nós, o tempo todo, né? E a gente pode aceitar ou não a sugestão de seguir, né, aquilo que o Evangelho traz para nós, né? E com o passar dos séculos, né, houve divisões, né, na religião por grupos que se não entendiam muito bem e fundavam uma nova vertente do cristianismo com outros critérios, né? Então tivemos aí várias e várias religiões. Então essa separação que houve através do tempo nas diversas, né, denominações religiosas que permanecem muitas até hoje, a gente temos aí um indicativo de como é difícil apaziguar as coisas ou se ater exclusivamente no Evangelho de Jesus, do modo mais simples, que é o que Kardec veio fazer, né? Relembrar a simplicidade do Evangelho sem nada dessas exterioridades. O Pedro, por exemplo, ele enfrentou grandes problemas porque as pessoas que eram judeus, né, que estavam ali, ele mostrando o Evangelho de Jesus, apresentando o Evangelho de Jesus. Essas pessoas até que entenderam a mensagem de Jesus de certa forma, mas o que aconteceu? Tinha um grande grupo que eles eram chamados de pessoas que queriam ser judaizantes, ou seja, trazer para o cristianismo todas aquelas exterioridades dos judeus. Circuncisão, uma dessas coisas, né? Algumas práticas, alguma utilização de roupas, tipo de roupas, né? Tipo de imagens, uma série de coisas que eles queriam misturar com o cristianismo. O Pedro foi assim um jogo de cintura que eu acho que é o único que teve no nosso planeta, para aguentar essas influências e tentar fazer com que o Evangelho ficasse primitivo, limpo, de todas essas coisas que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, né? E com o tempo, então, esse é um exemplo, né? Naquele primeiro momento, Pedro conseguiu ali, com um jogo de cintura, fazer com que o Evangelho avançasse um pouco mais entre os judeus. Mas logo começaram as divisões, né? Só para a gente ter uma ideia hoje, né, a título de curiosidade, hoje em dia, no nosso planeta, né, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas se dizem católicas. Dizer que é de uma religião é uma coisa, ser mesmo é outra, né? Mas 2 bilhões e 600 milhões, que é a religião dominante no mundo, são os católicos. Mas não é a maioria da população, não, porque tem outras religiões, né? Muçulmanos são 1,9 bilhões, quase 2 bilhões. Os hindus, 1,2 bilhões. Pessoas que se dizem que não têm religião nenhuma, são ateus, 1,2 bilhões, ou 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? Protestantes, 600 milhões no mundo. Budistas, 500 milhões. Judeus, hoje, 15 milhões. Espíritas, no mundo, 13 milhões. Nós somos um grupo pequeno,
né? Mas é o único que está com o Evangelho limpo. Jesus, como ele trouxe para nós aqui. Vejamos a nossa responsabilidade de passar isso, né, para as futuras gerações, aí, como se diz, né? E outro detalhe, né, aqui no Brasil tem bastante pessoas nessa linha, são religiões de matriz africana, no mundo inteiro em torno de 100 milhões de pessoas, espalhadas no mundo inteiro. E mais ou menos, né, os órgãos que fazem esses estudos colocam que hoje no mundo, se a gente somar essas religiões mais dominantes e muitas outras menores, nós temos cerca de 4.000 religiões no planeta hoje. 4.000. Então a gente vê como que a mensagem de Jesus foi sendo adaptada, deturpada, distorcida e gerou, né, uma série de questões que nem é mais o Evangelho de Jesus. Quando a gente lê certas frases que Jesus, né, anotadas nos evangelistas, né, gente, mas ele falou isso, mas isso aqui não é o que estão fazendo ali, não. É tudo diferente, né? Então, é o que o Emmanuel chama, lá no livro Pão Nosso, capítulo 35, cujo título é esse mesmo, o Cristo Operante. Ele coloca que, nesses círculos, né, que ele chama de sectarismo. O que é sectarismo? É a pessoa, mais ou menos, criar uma religião para ela, segundo os conceitos dela. E ela vai chamando, cria um novo grupo, né? Isso é que é sectarismo religioso, né? Colocar ali, naquela seita ou naquela religião, a ideia de que só aquela presta, as demais não prestam, e até atacam as demais, né? Então, esse sectarismo religioso, quando a pessoa começa a montar grupos, nessas separações, né, com religiões novas e tudo, eles têm essa característica. Não, só nós aqui é que prestamos, o resto não. Nós espíritas não pensamos assim, né? Podemos ter diferenças de interpretação, mas a gente respeita a outra religião. E se a gente notar, o princípio das religiões, todas elas, é a caridade. Então isso une todo mundo, né? De modo que Jesus, né, operando sobre as pessoas, sempre traz essa ideia, né, para cada um. A gente estava falando da intuição, através da intuição, né, pelos mensageiros de Jesus, né, os nossos amigos espirituais, sempre estão nos trazendo, operando em nós, para que a gente possa continuar o Evangelho de Jesus, né? Nós espíritas sabemos disso. E a gente nota também os absurdos que foram acontecendo durante a nossa história, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perseguições, execuções, mortes, guerras, em nome de Jesus, né? A gente cita 2 movimentos terríveis que nós tivemos, né? Um deles é as cruzadas, que foi mais ou menos do ano 1000 ao ano 1200. O que eram as cruzadas? Os nobres, ricos europeus, católicos, eles tinham uma certa ideia que era a seguinte: nós vamos lá em Jerusalém, em grupos armados, para proteger o túmulo de Jesus. Esse era o motivo, entre aspas, né, principal das cruzadas. Mas o motivo maior não era esse. O motivo maior é que eram guerras, eles matavam, né? E onde eles passavam, acabavam com comunidades e roubavam tudo, a pilhagem. Esse era o maior objetivo das cruzadas. Mas eles tinham essa aura, né, de que iam proteger o túmulo de Jesus, como se fosse isso necessário, né? Durou mais de 200 anos isso. Tivemos a Inquisição. Ela durou de 1233 a 1821, né? 600 anos mais ou menos aí, com absurdos que nós conhecemos que foram feitos em nome de Jesus. Torturas, mortes. Pano de fundo
era proteger o Evangelho, mas na realidade era como as cruzadas, era pilhar as pessoas ricas, né, e tirar todos os bens delas e ficar com a pessoa que estava ali no comando da religião dominante na época, né? Então, todas essas separações, elas foram ocorrendo com o tempo, mas Jesus já tinha nos colocado que ele mandaria o Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita, reviver aquilo que efetivamente é a palavra de Jesus, né? A conduta, né, que Jesus propõe para todos nós. Paulo, em outra carta, né, dessa vez aos coríntios, que moravam, cidadãos, né, de Corinto, que é uma cidade que também está hoje na região da Turquia. E ele dizia assim, o Paulo, nessa carta: e há diversidade de operações, diversidade, diferenças, várias operações diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a gente sabe que o Cristo, né, operante, ele opera diretamente, através dos mensageiros, né, em todo o planeta. Jesus não está interessado se a religião é A, é B ou C, se é de matriz africana, se é muçulmano. Tem empenho, Jesus está ali operando. Né? Ou seja, intuindo, estimulando para que se utilize, né, do Evangelho ou da força do bem para que as nossas comunidades, né, fiquem aí mais tranquilas, coisa que hoje a gente não tem visto muito, né? E a gente poderia comparar Jesus como se fosse uma represa quase que infinita, aquele lago imenso, né? Jesus é aquilo ali, aquele monte de água, né, inesgotável de quantidade de água. E está represado. E essa represa tem bilhões de comportas. Comporta é uma portinha que se abre na parede da usina, a água sai dali. Então, é uma figura, né, dizendo que Jesus está aí operando na humanidade inteira, é aquele lago de bondade, de coisa boa. Nós somos as comportas. Então, Jesus está operando em todos nós. Uns deixam a comporta fechada e não ligam, não estão nem aí, né? Outros abrem a comporta. O que significa abrir a comporta? Trabalhar em nome de Jesus. Fazer a caridade, né? Então, Jesus está conosco o tempo todo, operando para que a gente siga o melhor dos caminhos, que é o caminho da nossa evolução, né? Da nossa harmonização espiritual, aí através da caridade e tantas outras coisas que a gente tem a oportunidade de falar, né? No livro Paulo Estevam, quase o que está aqui no livro que ele deu para nós, conta dessas dificuldades daqueles primeiros propagandistas do Evangelho, né? O Paulo Estevam, nesse livro, descreve toda a vida do Paulo e de Pedro também, ali no início do cristianismo. Então, está ali descrito tudo aquilo que o Paulo sofreu, e não só ele, mas a história do livro é a dele, né? Tantos outros que doaram-se a vida para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Apesar de haver muitas deturpações aí no meio dessa trajetória toda, por exemplo, a religião católica, ela foi responsável de trazer o Evangelho até os tempos atuais, distorcido em muitas coisas, mas trouxe, né? Aí isso veio criando na humanidade uma compreensão das coisas, de maneira meio ruim ainda, mas veio criando uma identidade com Deus, com Jesus, né? Com a caridade e assim por diante, apesar das distorções que a gente citou até algumas delas aqui. De modo que lá no início, conforme disse ali no Vinha de Luz, eles eram apedrejados, muitos mortos, sacrificados, né? Mas eles não
saíram fora daquilo que estava programado para eles. Fizeram um trabalho bem feito, né? De modo que, se a gente comparar o Pedro com o Paulo, a gente vê aí dois grupos, né? Que a gente já até citou aqui, um para os judeus e o outro para os gentios, mas isso englobou o mundo da época, né? Então, foram muitos momentos difíceis que eles passaram. E, lembrando Pedro de novo, né? Ele, para aquele jogo de cintura, para não deixar as coisas exteriores, naquele primeiro momento, né? Deturpar, distorcer o Evangelho, conseguiu no primeiro momento, mas depois a gente teve aí uma série de problemas, né? Que a gente sabe que, hoje até citei aqui, são 4.000 religiões no mundo. Né? Muitas nem tem a ver com Jesus, a maioria tem, mas muitas não tem não. De modo que naquela época, né, os tais judaizantes, que queriam trazer isso tudo para o Evangelho nascente, isso aconteceu na história diversas vezes. Não judaizantes, mas de trazer coisas exteriores, né? Imagens, posturas, não, só pode orar assim, a prece só vai ser bem atendida se for na igreja ou na casa religiosa. Não, para isso você tem que fazer 40 vezes essa oração aqui. Quanto mais melhor. Então foram introduzindo coisas que não tem nada a ver com Jesus. Absolutamente nada. Né? O luxo de muitas das religiões é uma coisa que, onde tem até um autor espiritual que diz, onde o luxo em excesso, Jesus não está aí. Ele não está. De modo que todos esses acontecimentos difíceis daquele início, né, estão escritos ali no livro Paulo Estevão, e durante a história nós temos, né, várias literaturas, inclusive psicografias, né, diversas, da Ivone Pereira, do Emanuel, do Divaldo Franco, que conta essa trajetória da implantação do Evangelho, né, aqui no nosso planeta. Então, Jesus permanece operando, sem cessar. Disse ainda há pouco, Paulo e Pedro aceitaram esse trabalho de Jesus sobre eles e aceitaram a tarefa. Mas ele opera em todos nós, é como aquelas comportas que estamos ali. A gente pode estar meio que com a portinha enferrujada ali, não querendo nem abrir, deixando meio... Mas Jesus nos convida, opera em nós o tempo todo. Para quê? Para que a gente seja mais um a trazer o Evangelho primitivo, né? Limpo, claro, aqui para o nosso planeta. E nós estamos passando, sabemos disso, uma era de transição, né? De planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E aí, a gente precisa de ter fortaleza nesse momento, porque o nosso planeta está completamente, todos nós percebemos isso, né? Desregulado, tudo desregulado. Quem diria que em 2026, né, segundo dados, né, da pessoal que pesquisa isso, nós temos a Cruz Vermelha no caso, 122 guerras atualmente no mundo. 122. A gente fala muito aí da Ucrânia, da faixa de Gaza, né? Mas a África inteira está em guerra civil, dentro do próprio país, né? São 122. Então nós estamos num momento de muita ebulição no nosso planeta, né? Ideias divergentes, muitas pessoas querendo impor os seus pensamentos, né? E a gente, para viver no meio disso tudo aí, Cristo precisa que a gente aceite a operação deles, porque a gente tem esse conhecimento, né, para fazer essa transição de uma maneira mais suave, né, se for possível. De modo que a gente pode, alguns, né, até imaginam,
Fala-se hoje de Pedro, São Pedro, Paulo, São Paulo. Ah, mas são espíritos, né? Mas não tiveram privilégio nenhum, não. A mensagem que ele leu aqui mostra para nós o sofrimento que foi, né? Tiveram apoio, sim, mas é um apoio que traz fortaleza para a pessoa, traz ali um suporte para ela suportar aquelas dificuldades, né? E eles, né, conseguiram com este apoio, mas sem privilégio. E hoje em dia, né, não está tão difícil quanto era da gente ser aquele que Jesus operando em nós, a gente replica aqui no mundo material aquilo que ele aguarda de nós, né? Então, dito, né, essas questões todas aí surge uma pergunta. E nós espíritas? A gente já falou alguma coisa aqui. A gente tem uma responsabilidade diferenciada em relação às outras religiões. Porque o Espiritismo é a única religião que o Evangelho de Jesus está preservado na íntegra. Não há enxertos, né? Tem grupos aqui, grupos ali, que pode ter algum problema. Tem, que onde tem gente tem problema, né? Mas na doutrina espírita, o movimento espírita, no mundo inteiro, o Brasil a gente sabe que é o país mais espírita do mundo, né? Mas o Brasil já está exportando isso. Tanto os brasileiros que estão morando fora, e ali são criados núcleos novos, né, de doutrina espírita. É impressionante, quando se vai a algum local do mundo, que sabe-se que tem um agrupamento espírita, foi um brasileiro que criou. Então nós estamos exportando isso para o mundo. Ainda está meio incipiente, mas já está indo muito. E segundo os espíritos, há uma programação, Cristo está operando com todos nós para isso, para que o Brasil seja esse exportador, né, da doutrina espírita com mais intensidade. Precisa de pessoas para isso. Que o quê? Que aceite o trabalho de Jesus, né, sobre ele e replique aí o que ele, né, espera de cada um de nós. O Paulo, numa outra carta, né, diz epístola, né, numa outra carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós espíritos estamos com Cristo, né? Com o Evangelho puro conosco. E aí diz lá o Paulo, né, aos Coríntios, essa pessoa é uma pessoa nova, no sentido de estar entendendo que os para trás da nossa história, né, nos caminhos aí religiosos pelos milênios, né, até aqui, nós mesmos estivemos lá errando. Dizem até que principalmente os espíritas, né, que hoje errou tanto lá que veio tentar hoje, né, repor aquilo que foi mal feito lá atrás. Então, ele diz isso, ó, essa pessoa se fez nova, já conhece o Evangelho de Jesus na sua forma íntegra, sem nenhum tipo de enxerto, né? É o Evangelho puro de Jesus. Então, nesse lugar está o Espírito, com essa tarefa importante de fazer com que isso se expanda no nosso planeta. Somos poucos, né? 13 milhões no mundo inteiro. Mas no início era Pedro, Paulo e mais alguns apóstolos. E chegou até hoje. Então não é impossível que a gente consiga, né, estender o Evangelho puro de Jesus aqui entre nós, né? Então, e esse Evangelho é aquele Evangelho que? Da verdade, da simplicidade, né, da pessoa ali se ligar a essa ideia de passar, né, coisas boas aí para o mundo. Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 4, ele tem uma frase conhecidíssima de todos nós, mas está lá, ó, nesse capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega
para domar suas más inclinações. Então não está dizendo que o espírita é um ser evoluído, que é um ser angélico. Pelo contrário. Todos nós temos problemas, temos arestas a reparar, né? Mas o que é importante é o que Kardec colocou, o esforço para se domar, né? E a gente, aceitando a operação de Jesus sobre nós, que é fazer o bem, né? Que é fazer a caridade, a gente vai estar, vamos dizer assim, com essa ferramenta a mais nas mãos, né? Para a gente tentar domar essas inclinações que a gente ainda tem. Se não tivéssemos, a gente não estaria aqui encarnado, né? Então, nada mais eficaz para essa transformação moral que operar junto com Jesus, né? Ele nos trazendo todo o suporte espiritual e a gente materializando isso aqui na Terra. O Caibar Schutel, no livro No Espírito da Verdade, lá no capítulo 58, ele faz uma sugestão interessante nesse sentido. Ele diz assim: queremos operar com Jesus? Eu quero. Então ele sugere, seja voluntário no templo espírita, no estudo edificante, na assistência social, na imprensa espírita, na divulgação da doutrina espírita. E a gente lembra aqui que a maior divulgação da doutrina espírita é o espírita, a conduta de cada um de nós. Essa conduta de cada um de nós vai sinalizar para o nosso irmão que a conduta equilibrada, né, a gente tentar isso, que a doutrina espírita tem essa vantagem aí, que é para trazer tranquilidade para as pessoas, melhor entendimento, melhor compreensão. Então, a melhor propaganda, a maior delas, que a gente pode fazer do Evangelho de Jesus, né, é a nossa conduta. O André Luiz, nesse mesmo livro, capítulo Espírito da Verdade, lá no capítulo 100, ele até dá umas das outras sugestões ali, dessas que o Caibar Schutel deu. Ele falou: traga conhecimento com seus vizinhos, né? Criar uma comunidade boa, sermos solidários, participativos. Sugere lá o André Luiz também, faça algum serviço sem remuneração, alguém que esteja precisando, em algum local de dificuldade. Então, ninguém, diz lá o André Luiz, pode fugir da convivência na humanidade. Mas o Caibar Schutel, ele tem um outro detalhe, ele sugeriu lá, né, seja voluntário em diversas áreas. Mas ele diz assim, aliste-se enquanto se encontra válido. Quando a gente tiver 95 anos, a gente não vai conseguir mais. Vai ser difícil sair de casa, a gente não tem mais energia. Enquanto estejamos válidos, ou seja, a hora é agora, né? Porque o tempo passa muito rápido. Muito, muito rápido. Então ele diz lá, apresente-se em alguma frente renovadora e sirva. Trabalhe em nome de Jesus. O Eurípides Passanufo, também nesse mesmo livro, Espírito da Verdade, que são diversos espíritos, né, que se escrevem nas páginas ali, fotografia do Chico, lá no capítulo 86, o Eurípides Passanufo diz assim: construindo o bem sem alarde, que não precisa trombeta para falar que você está fazendo alguma coisa. Foi tantos milhares de reais para lá, ou tantos quilos de arroz, não sei para onde. Para que isso? Não tem, né? Diz lá o Eurípides, sem alarde. No sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos nos dias de hoje. Samaritano é aquele, né, que atendeu a criatura que estava assaltada na estrada, foi machucada e tal, não sabia nem quem era, pegou, levou, ajudou, né? Ou seja, situações assim aparecem nas nossas vidas. E muitas vezes as pessoas acham que para trabalhar com Jesus tem que ser em grandes entidades, com grande movimento, com muita coisa a ser feita, com estatísticas, né? Não.
O Emmanuel, lá no Fonte Viva, capítulo 122, ele fala exatamente nesse ponto. Ele nos lembra que não existem tarefas maiores ou menores. Não existem. Todas são importantes. Aquela pessoa, o samaritano lá, era uma pessoa. Ele estava no caminho dele, ele ajudou. Ele não se teve que mover mundos e fundos para atuar ali. Foi uma coisa do momento. Muitas vezes, esses momentos aparecem para nós. Nós vamos falar até do exemplinho daqui um pouquinho. E aí, Jesus está ali, operando. Será que a gente vai dar passividade para as ideias de Jesus? Aí é com a gente, né? E o Paulo, em mais outra epístola, né, aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 58, ele diz que essa atuação bem deve ser firme e constante. Hoje eu vou. A gente estava conversando disso, né? Amanhã não vou não, estou cansado. Mas naquele dia que você está cansado, era um dia que precisava mais de estar presente na tarefa. Né? Não são grandes tarefas, mas a tarefa que a gente pode levar para frente. Mas, segundo o Paulo, né, deve ser firme a nossa atuação e constante. Se eu me comprometi naquele momento, é uma vez por semana, é uma vez em 15 dias, é uma vez por mês, mas eu me comprometi, eu tenho que estar lá. Né? Então, o Paulo é que faz essa lembrança para nós. Né? O Antônio Luiz Saião, ele foi ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele escreveu um livro que é muito utilizado pelos espíritas, que chama Elucidações Evangélicas. E ele faz ali uma lembrança de Mateus, capítulo 9, versículo 35. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Nós espíritas somos o menor grupo aqui que a gente citou, são poucos. A seara é grande. Né? Aí ele diz lá, tomemos essas palavras como dirigidas a todas as pessoas de boa vontade, né? Para que a gente possa, através do amor fraterno, trabalhar operando junto com Jesus. E o Bezerra de Menezes, numa comunicação psicofônica através do Divaldo Franco, no encontro realizado no dia 13 de agosto de 2009, ele traz uma frase que resume bem o que a gente está falando aqui. Ele diz assim, sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o na direção da família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade. Então, em todos os lugares a gente tem como operar como Jesus. Tem uma página no livro que às vezes acontece, como lá o samaritano, da situação estar na nossa frente e a gente passa de lado, ignora. Né? Mas no livro Ideias e Ilustrações, lá no capítulo 35, são vários espíritos também, esse é o Hilário Silva. Ele conta uma história interessante. Ele diz que em uma determinada família estavam ali no culto do Evangelho no Lar, uma família espírita. Estavam ali o pai, a mãe, né, crianças menores, tinha uma menininha de 7 anos, um rapazinho de 13 anos, estavam ali, né, compondo o culto do Evangelho no Lar. E ali o pai ou a mãe, quando oravam, eles sempre pediam que Jesus estivesse com eles, que Jesus os orientasse, que Jesus, né, permanecesse naquela casa. E a menina sempre escutando, menina muito esperta, né, escutando aquelas colocações nas preces e mesmo nas palavras, né, dos comentários ali, das leituras e tudo. E ela ficou, mas Jesus... Aí perguntou para o pai dela, mas aqui, o senhor pede tanto para Jesus estar aqui, mas ele nunca veio. Eu nunca vi Jesus vir aqui. Mas o senhor pede tanto e ele não está atendendo, né? Naquela simplicidade da criança, né?
E ali naquele momento ele começou a explicar, não, Jesus está sempre conosco, através de todos os ensinamentos que ele trouxe para nós, né? Aí explicou a questão da cruz, tudo que ele deixou, para a gente poder ter uma vida mais equilibrada e melhor, que está conosco também através, né, daquelas coisas que a gente pode fazer para o bem do próximo. Então Jesus sempre está conosco nesses momentos. Aí nisso bate a campainha. Ela vai lá atender junto com o irmão dela. Né? Aí abre lá, tá, aí volta o menino. Ah, não é ninguém não, é um velho pedindo esmola. Aí a menina, ela olhou, mas meu pai me disse que através das pessoas que a gente ajuda, Jesus estava ali. Aí ela vai lá, não, manda embora não. Aí chamou o pai dela e falou, olha, o senhor não falou que vem através dessas pessoas que Jesus está conosco? Eu acho, diz a menina, que Jesus escutou as nossas conversas e ele mandou alguém. Então a gente tem que receber. Que lição, né? Aí receberam, deram de comer, tudo, aquilo era um senhor de mais de 80 anos, segundo conta a história. E ali, naquele momento, atenderam as necessidades primeiras, pegaram o endereço para no dia seguinte ir lá e resolver mais alguma coisa. Então é isso. Jesus manda alguém nas nossas vidas. Sempre manda. Pode ser um familiar com problema, pode ser um vizinho que está precisando de alguma coisa, pode ser alguém na rua que aconteceu alguma coisa, ou aquelas pessoas que eu vou encontrar no trabalho que eu me propus a fazer no movimento espírita, por exemplo. E tem uma outra história, né, que está no livro Contos e Apólogos, né, do Humberto de Campos, lá no capítulo 12. Conta Humberto de Campos, e Humberto de Campos era um repórter, né? O que ele conta é verdadeiro. E nessa passagem, ele diz que haviam ali algumas pessoas que resolveram fundar um grupo de estudo. Né? Propuseram isso, arrumaram um local adequado, 3 pessoas. E o objetivo daquele grupo era estudar a caridade. Esse era o objetivo do grupo. Então, eles começaram ali, né, com poucas pessoas, e fazendo estudos, fazendo apresentações, e aquele grupo foi aumentando com o tempo. E tinha uma mentora do grupo, ele chama ela de custódia. E a custódia estava sempre ali, dava através da intuição ou através de comunicações, né, mediúnicas, porque o grupo cresceu e teve mais essa tarefa. E ela sempre estava ali incentivando, dizendo, é isso mesmo, nós temos que estudar e tal, mas vamos pensar sempre em aplicar isso tudo que está sendo estudado aqui, sempre orientando para que não ficasse apenas no estudo. Mas o grupo foi ali andando, cresceu o número de pessoas, né? Mas continuavam naquele objetivo primeiro apenas, estudar o que é caridade. Aí, numa certa comunicação da custódia, ela disse que naquele momento ali, ela não poderia ficar mais tempo ali no grupo, porque ela teria uma outra tarefa a executar. Foi exatamente no dia que esse grupo fez 10 anos. Então teve ali uma solenidade, algumas palestras, né, alguns depoimentos, e ela logo em seguida que acabou, ela já tinha avisado antes que não poderia permanecer, né, porque ela teria uma tarefa a fazer. E ali foi um dia especial, né? E aquelas 3 pessoas que fundaram o grupo, nesse dia, resolveram até ir a pé para casa. Não moravam tão longe, mais ou menos um próximo do outro, para ir conversando a respeito de todas aquelas coisas tão interessantes que aconteceram ali, naquela reunião de comemoração dos 10 anos do grupo. Nisso que eles estão andando, vem uma senhora, bem assim, com a roupa bem simples, mas muito limpinha, muito arrumadinha, e pedindo a um deles o seguinte, olha, eu tenho um trabalho a ser feito aqui próximo,
dessa região, mas eu preciso perguntar, que eu não tenho recursos para que eu possa aguardar o dia amanhecer e atender esse compromisso. Qual de vocês três poderia me ajudar ou me acolher nessa noite? Aí o primeiro olhou para os outros. Ah, não, eu não vou poder não. Não vou poder porque a minha mulher não me entendeu chegando em casa a essa hora, era mais ou menos 11h30 da noite, e com uma mulher junto comigo. Era uma senhora de mais de 80 anos, né? Mas e você? Ah, não, eu também não posso. Eu não posso porque o que dirão meus vizinhos eu chegando em casa essa hora, junto com a mulher? Eles vão pensar o quê? O outro na mesma linha, né? Que é a família não me entender e tudo mais e tal. Mas eles resolveram, então, ajuntar um dinheirinho ali. Olha, então a senhora leva esse dinheirinho, tem um local ali de hospedagem, a senhora procura e passa a noite lá. Ela agradeceu, foi embora. Aí, no dia seguinte, bem cedo, todos os três parece que foram tocados, né, por alguma coisa, e foram mesmo, preocupados com aquilo, foram lá na hospedaria ver como é que estava aquela senhora. Aí chegaram, perguntaram, mas é uma senhora, descreveram a senhora? Não veio ninguém aqui com essa descrição, não. Tanto que a hora X, muito antes disso, a gente não recebeu nenhum hóspede a mais, não. Não entenderam bem aquilo e tal. Bom, na semana seguinte, na comunicação da custódia, ela colocou para eles, vocês acharam sem explicação aquela história, mas aquela senhora que estava lá era eu mesma. Com a permissão de Jesus, eu consegui ali me materializar para ver se vocês, nesses 10 anos, aprenderam alguma coisa sobre a caridade. Então é isso. Nós sempre temos esses elementos, né, que nos convidam a agir de alguma forma em algum momento. No nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, como disse alguém da rua que eu nunca vi, mas que está precisando de alguma coisa ali, né? E se ligar, conforme sugeriu lá o Caio Bachunter, né, em alguma atividade que eu possa ser útil em nome de Jesus. Jesus está operando, todos nós, o tempo todo. A gente pode ou não aceitar, né? Então, a torcida dos nossos mentores espirituais, cada um de nós tem um mentor, né, que nos ajuda na encarnação. A torcida deles é que a gente, de alguma forma, em algum momento, se comprometa em fazer o bem. Simples, bem simples assim. E, muitas vezes, a gente tem facilidades hoje em dia para fazer isso. Não é ter dinheiro, não é ter dias inteiros, só depois que eu aposentar. Não, a gente sempre tem oportunidades. Então fica essa figura, né, da custódia aqui, que testou, mas eles, apesar de 10 anos estar estudando só sobre caridade, não passaram no teste não, né? Então, meus irmãos, fica conosco essa sugestão, não minha, dos amigos espirituais, né, para que Cristo está operando conosco, mas a gente tem que abrir a comporta para o bem se espalhar por aí. Então, que Jesus, esse que opera conosco, continue operando, né, e que a gente possa atender os pedidos que Ele está fazendo. Pela nossa intuição, a gente sabe.